Oi, eu sou a Larissa Siriani e essas são algumas coisas que eu tenho medo como escritora. Eu tenho muito medo que as coisas deem errado. Primeiro eu tenho medo de que aquela ideia não dê tão certo quanto eu prevejo que ela dê. Eu sempre fico muito animada quando eu começo a escrever e invariavelmente eu acabo abandonando alguma ideia pra trás. Eu perdi um pouquinho o medo de abandonar as ideias que não dão certo, mas sempre que eu começo alguma coisa com a qual eu tô muito animada e aos poucos eu vou perdendo ânimo e bate aquela incerteza de tipo, cara, e se eu não conseguir terminar? O que isso diz sobre mim? Será que se eu não conseguir terminar essa história, eu vou conseguir terminar outras depois dela? E depois que eu consigo terminar uma história, vem o medo de que ninguém vai gostar de ler ela. Aquela certeza de que aquela história só funciona pra mim, que ela só fala comigo, porque eu escrevi uma coisa que eu queria ler. Mas isso não significa que outras pessoas queiram ler uma história como aquela. Ou pior, de eu descobrir que existem histórias muito parecidas e ficar com medo de ser acusada de plágio, ficar com medo de as pessoas enxergarem as semelhanças e não enxergarem o meu trabalho por trás disso. Como se fazer coisas parecidas com outras que já existem automaticamente minasse todo o meu esforço, todo o trabalho que eu tive e toda a criatividade que eu coloquei naquela história também. Eu tenho medo de não conseguir publicar, medo de passar pra minha agente, passar pra minha editora e nunca receber resposta, ou receber uma resposta negativa mesmo agora, depois de ter chegado onde eu cheguei. Ou pior ainda, de eu conseguir publicar e aí ele ser uma desgraça, dele não vender nenhum único exemplar, de todas as pessoas que lerem e falarem mal daquele livro. Mas às vezes eu também tenho muito medo de que as coisas deem certo. Eu tenho medo de que as pessoas coloquem uma expectativa tão grande naquilo que eu tô fazendo que nem eu consiga atender as expectativas delas. Eu tenho medo da minha própria expectativa, de ficar imaginando sempre que aquele tem que ser o melhor livro do mundo, a melhor história do mundo, que aquele tem que ser um best-seller que vai resolver a minha vida. Eu fico com medo de ser um best-seller que mudou a minha vida e aí de repente todo mundo resolver que eu só tenho que escrever aquele tipo de livro, que eu nunca mais posso ter uma ideia diferente e que eu tenho que viver pra contar as histórias que eles esperem que eu conte. E que eu, como escritora, nunca consegui evoluir e sair daquelas amarras que eu mesma me coloquei a partir do momento em que eu decidi contar as histórias que eu queria contar. Eu tenho medo das respostas positivas. Eu tenho medo de publicar um livro depois desse que não seja tão bom e que todos os livros que eu publique depois desse não sejam tão bons. E que de repente as pessoas que colocaram toda aquela fé em mim, no meu trabalho, olhem pra trás e pensem, ela na verdade era uma escritora de um livro só. Eu tenho medo de nunca mais conseguir escrever. Eu tenho medo de que aquela boa ideia que eu tive que deu certo seja a única boa ideia que eu tive que deu certo. Que a partir do momento em que eu resolvo viver disso profissionalmente, a minha criatividade desapareça completamente. E eu nunca mais consiga escrever uma ideia até o final. Eu tenho medo de ser pequena e eu tenho medo de ser grande demais. Eu tenho tantos e tantos e tantos medos que às vezes a única coisa que eu consigo fazer é olhar pra tela em branco e sentir medo dela, e mais medo ainda do que eu vou fazer quando eu preencher. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Eu tenho medo de ser boa demais. E esse medo é o que cega às vezes a gente. É o que faz com que a gente não corra atrás daquilo que a gente quer. Que faz com que a gente sente e não consiga escrever. O que faz com que a gente escreva, mas depois não consiga ter a coragem pra publicar. A gente se prende tanto nas incertezas e na ansiedade do que vai vir no futuro que a gente esquece de viver pra dar o melhor no presente. É uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias. E quando eu digo todos os dias, não é todos os dias de agora. É todos os dias desde que eu me entendo por gente. Era muito mais fácil quando eu não tinha o peso da publicação, quando eu não tinha o peso de ter um contrato, de ter um nome razoavelmente conhecido, apesar de ser meio que ninguém ainda tô construindo meu nome. Às vezes eu tenho a impressão de que ser autora publicada foi simultaneamente a melhor e a pior coisa da minha vida. A melhor porque sempre foi isso que eu quis pra mim. É a profissão dos meus sonhos. É tudo aquilo que eu sonhei e mais um pouco. Porque todos os dias eu tenho uma motivação pra acordar, uma motivação pra trabalhar. Porque toda vez que eu vejo meu livro sendo postado em rede social de alguém, ou vejo na prateleira de alguma livraria, ou simplesmente lembro que ele existe porque ele fica ali na minha mesa de cabeceira, me bate uma alegria. Porque eu lembro da Larissa de 15 anos que tinha esse sonho de publicar, que tinha esse sonho de entrar numa livraria e ter seu livro lá. E eu penso, caraca, eu cheguei exatamente aonde eu queria chegar, sabe? Mas ao mesmo tempo, bate aquela ansiedade de tipo, tem uma escada tão grande pela minha frente ainda, tem tanta coisa que eu quero fazer, tanta coisa que eu posso fazer, e às vezes essa sensação de incapacidade, de tipo, talvez eu não seja boa o suficiente, me sufoca. E a sensação de que eu tenho que ser boa o suficiente, que eu tenho que viver pra alcançar alguma expectativa de alguém, e principalmente as minhas, me sufoca mais ainda. Será que eu nunca vou conseguir sair disso? Será que eu vou sempre sofrer com bloqueios criativos e aí eu vou começar a atrasar as coisas que eu preciso entregar e em algum momento alguém vai descobrir que na verdade eu não sou escritora profissional coisa nenhuma. Eu sou só uma amadora que brinca de contar histórias e que achou que tinha cacife o suficiente pra poder publicar um livro e viver disso, quando na verdade ela não tem responsabilidade suficiente pra terminar uma história. São medos demais.
Se a gente se deixa levar por eles, a gente nunca sai do lugar. Eu tô dividindo esses medos com vocês porque eu sei que muitos de vocês que me assistem sofrem disso também. Eu me pergunto às vezes se, tipo, todos os autores publicados sofrem desse mesmo mal, sabe? Será que se algum dia eu perguntar pra Karina Ricci, tipo, Karina, você sente que a sua vida é uma ilusão e que em algum momento alguém vai descobrir que você é uma farsa e não é uma escritora de verdade? Eu fico me perguntando se ela vai dizer sim. Eu acho que esse é um mal de todas as profissões, mas especialmente das profissões criativas. A gente que vive de produzir coisas, de produzir arte, de produzir conteúdo, tem sempre essa sensação de que a qualquer momento, qualquer coisa vai fazer com que o nosso lindo castelinho de cartas desmorone. A famosa síndrome do impostor tá aí pra atacar todo mundo, e comigo não é diferente. Então, se você tá passando por esses medos, se você tá se deixando vencer por eles, saiba que você não está sozinho. E eu não quero ser a chata que vai te dizer que não vai melhorar, mas assim, existe uma grande chance de que você, mesmo daqui a 10 anos, com 10 best-sellers no topo do New York Times, você ainda se sinta dessa forma. E tá tudo bem. O importante é respirar fundo, lembrar que você não deve nada pra ninguém além de você mesmo, e que nem as suas expectativas reais precisam ser atendidas. Você tem o seu próprio tempo, você tem o seu próprio ritmo, você tem a sua própria carreira e o seu próprio caminho pra ser construído. Ele não é igual ao de ninguém, e o que vai vir pra frente, infelizmente, a gente não tem como prever. Tem que viver pra descobrir. Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades. Semana que vem tem vídeo novo. Deem aquele like se vocês curtiram. Deixem aí nos comentários quais são os seus medos de escritor pra gente continuar essa conversa. Um grande beijo e até mais!